Bom dia, eu sou Vinícius Carlos Vieira, esse é o Cinema Aqui e é hora de continuar o nosso especial de Halloween com um dos meus filmes preferidos de terror. Halloween, A Noite do Terror. Nossa, ficou um monte de palavra repetida. A primeira coisa que eu quero falar é que se tornar um clássico de cinema é para poucos e deixar bem claro que Halloween conseguiu fazer isso com pouco mais de 320 mil dólares no bolso, muita vontade, uma máscara do Capitão Kirk e um cara que mudaria a história do cinema com seus trabalhos. Esse cara é o John Carpenter, que no final dos anos 70 era ainda um jovem cineasta que tinha dirigido um sci-fi cult chamado Dark Star e o meio exploitation Assalto ao 13º DP. O primeiro era bem ignorado, fora da bolha do gênero, e o segundo ninguém levou muito a sério, mas começou a ganhar uma forcinha no circuito alternativo quando a crítica especializada da Europa começou a falar bem do filme. Uma das pessoas que se empolgou com esse tal de 13º DP foi um cara chamado Irving Yablan, um produtor que enxergou no John Carpenter o nome perfeito para uma ideia meio doida que ele tinha tido. O Yablan queria fazer um filme que fugisse do trash e fosse mais em direção ao clima tenso do Exorcista. O diferencial da ideia dele era espremer toda a trama durante um mesmo dia, nesse caso, o feriado do Dia das Bruxas. Ali naquele momento nascia o clássico The Babysit Murders. Para nossa sorte e para a sorte do cinema, nunca nenhum filme tinha usado o título Halloween em nenhuma produção. E o Yablan e o Carpenter acharam melhor usar esse nome para o filme. Essa ideia maluca do Yablan conquistou a atenção do Carpenter, que se juntou com a Debra Hill e durante 10 dias escreveram um roteiro sobre essa história que o Yablan tinha em mente. O salário do Carpenter pelo roteiro e pela direção era 10 mil dólares e 10% da bilheteria do filme. Um valor que era praticamente irrisório. Até porque ele nunca imaginou que iria receber absolutamente nada de ingresso nenhum vendido, porque ele mal achava que o filme fosse estrear. E se estreasse, que ninguém ia ver. O resultado dos 10 dias de trabalho de John Carpenter com a Debra Hill foi uma história sobre um garotinho chamado Michael Myers, que em 1973, durante a noite de Halloween, assassinou a própria irmã e acabou indo parar em uma instituição para criminosos com probleminhas psicológicos. A trama pula então para 1978 com esse agora adulto Michael Myers fugindo do hospital psiquiátrico e indo de volta para casa no mesmo dia de Halloween. O problema é que ele acaba cruzando o caminho de uma jovem babá, seus amigos e tudo movido com uma vontade enorme de matar todo mundo. E como os astros pareciam estar alinhados para que Halloween se tornasse um clássico tão grande, entra em cena outro clássico do cinema chamado Psicose. O Carpenter via no filme do Alfred Hitchcock uma inspiração muito clara, o que não é uma surpresa, já que Psicose pode muito bem ser considerado o primeiro slasher que o cinema já viu. Mas a inspiração não fica só por aí. Halloween abre com uma cena que é um grande plano sequência, com 2 cortes muito bem escondidos, mas que culmina nessa abertura com um assassinato que é uma clara homenagem à famosa cena do banheiro do Psicose. Com essa câmera subjetiva que fica olhando para a faca em cada estocada e de uma sutileza tão grande que a faca do Carpenter também não atinge a vítima, como a do Hitchcock, mas o resultado é igualmente violento. O outro ponto desse círculo entre Halloween, John Carpenter, Hitchcock e Psicose se fecha com a protagonista perseguida pelo tal Michael Myers e vivida pela Jamie Lee Curtis. O Curtis, do sobrenome dela, vem da lenda Tony Curtis. O sobrenome que não está presente é o de outra lenda do cinema, a sua mãe, uma moça chamada Janet Helen Morrison, vulgo Janet Leigh, vulgo Marion Crane, vulgo aquela loira assassinada pelo Norman Bates no final do primeiro ato do Psicose. A Jamie Lee Curtis tinha pouco menos de 20 anos na época do Halloween e recebeu 8 mil dólares por seu primeiro grande trabalho em Hollywood. Também é uma mixaria, e nem por um segundo ela achava que esse filme de terror iria torná-la um ícone do gênero tão grande e importante quanto era a sua mãe. A Laurie da Jamie Lee Curtis não se torna a primeira Final Girl do cinema, porque esse posto fica muito provavelmente não com a mãe dela, que morre no meio do filme, mas com a Marilyn Kearns no Massacre da Serra Elétrica de 1974. Mas talvez
a Laurie, a Jamie Lee Curtis, se torne a primeira Scream Queen, que não deixa de ser uma variação da Final Girl, mas tem algumas obrigações narrativas diferentes. E sim, gritar muito é uma dessas obrigações. Nesse caso, essa ideia ainda vem com o estereótipo dessa garota perfeita, mas que diante do perigo iminente, ela sobrevive e não só foge dele, ela parte pra frente, parte pra luta. O John Carpenter leva isso ao ápice da ideia. A Laurie Strode, da Jamie Lee Curtis, é a mocinha perfeita. Ela tosse quando dá uma tragada e um cigarro de maconha. Ela tem vergonha dos meninos, é amiga das crianças, é a babá perfeita, é fiel às amigas e nunca deixa que os seus hormônios a comandem. A Laurie é uma heroína dos bons costumes e praticamente inaugura no gênero as características necessárias para sobreviver dentro desse mesmo gênero. É a moralidade dela que lhe dá força suficiente para atacar o seu agressor e derrotar o mal. E ela é tão pura que não consegue nem segurar a arma do Michael Myers. Quando ela vê que ela tá nessa situação, ela simplesmente larga a arma. O curioso é que por mais que isso tenha se tornado uma espécie de obrigatoriedade dentro do gênero e dos seus serial killers matadores de jovens, o próprio Carpenter foge dessa responsabilidade. Ele mesmo aponta em várias entrevistas que a ideia era sempre mostrar a descoberta da personagem dessa possibilidade de reagir. E diz que fazia isso para criar uma espécie de vingança do oprimido, já que em nenhuma situação alguém apostaria as fichas na personagem mais frágil, que nesse caso era a Laurie. Isso pode até soar como desconversa para não ser relacionado a essa moralidade cristã pela qual o gênero chafurdou com suas Scream Queens, mas parece ser uma desculpa real. O roteiro do Carpenter e da Hill é claramente uma busca por tentar colocar na tela do cinema uma geração de pais ausentes e famílias que fugiam das grandes metrópoles violentas em busca dos subúrbios e dessa sensação de segurança. E o filme fala sobre esse verniz que, quando era descascado, mostrava feridas bem abertas e uma hipocrisia que marca essa sociedade inteira, principalmente ali no final dos anos 70 e começo dos anos 80 nos Estados Unidos. Isso fica bem claro em uma parte do filme que já se tornou um clássico, que mostra uma América que prefere apagar a luz e fechar a janela ao invés de tentar atender o pedido de socorro dessa jovem. A personificação da maldade que expõe todas essas feridas custou pouco menos de $2 e, na verdade, é a máscara do Capitão Kirk com os olhos cortados, pintada de branco com o cabelo despenteado. O Carpenter usa essa câmera subjetiva para que o espectador se aproxime do vilão, do Michael Myers. Mas é a máscara com essa sensação de vazio que, com certeza, entrou para o imaginário do gênero e do cinema. De acordo com o personagem vivido pelo Donald Pleasence, o psiquiatra Sam Loomis, ele resume a escapada do Michael Myers do hospital como a maldade fugiu. E o psiquiatra nunca se refere a ele como ele, mas sim como aquilo, ou como aquele famoso pronome indefinido da língua inglesa, o famoso it. A ideia do Carpenter nunca é criar um assassino acéfalo, como o Leatherface do Massacre da Serra Elétrica, ou até alguns milhares de tipos de Jasons que surgiram aos montes depois disso. A ideia do Carpenter é criar uma força da natureza, racional, meticulosa, que não parece perdida nunca e que sabe cada passo que vai dar. Em um certo momento, o Michael Myers para de frente para sua vítima pendurada na parede e aprecia ela como se fosse uma obra de arte sádica. Tem aquele momento que ele faz assim com a cabeça, né? No outro momento, o vilão extrapola um humor que não parece existir enquanto se fantasia de fantasma para matar uma outra menina. Quer dizer, não é nem perto um personagem simples. Isso tudo fica ainda mais complexo quando, por um pequeno momento, você enxerga a verdadeira face do Michael Myers e o que você vê não é um monstro, como o Jason, por exemplo, mas sim alguém angelical. E o desespero dele para voltar a se cobrir, para cobrir essa fragilidade, é o mesmo espaço que sobra para que seu final seja trágico. E esqueça as continuações. Ok, esse último filme, que também ignora todas elas, é bem interessante, mas o Michael Myers, ele some ali, no final desse primeiro filme. Mesmo depois de tomar alguns tiros, sua respiração continua ecoando enquanto a câmera do Carpenter passeia pelos cenários do filme, como se aquele mal ficasse por ali, pairando eternamente por aquele lugar. Aqueles subúrbios nunca mais serão os mesmos, assim como o cinema. E por mais que o Michael Myers tenha se tornado um ícone do gênero, e a Jamie Lee Curtis uma das maiores estrelas do cinema nos anos que se seguiram, quem fez o Halloween um clássico que mudou o cinema foi o John Carpenter. Além do roteiro
completamente novo, ele conseguiu fazer o filme inteiro com uma equipe formada por um punhado de pessoas muito pequena e ainda revolucionou o cinema com uma série de opções técnicas que até hoje são inspiração para muita gente. Halloween tem alguns planos super longos com o uso da Steadicam de um modo absolutamente inédito para a época, principalmente quando ele usa a câmera presa ao corpo do cinegrafista para criar essa subjetividade que acompanha esses personagens andando pelas ruas e pelos corredores escuros da casa, que são todos muito estreitinhos. Essa velocidade de como ele se movimenta foi com certeza uma inspiração pra gente, como o Stanley Kubrick no Iluminado e também pro Sam Raimi no A Morte do Demônio. Com certeza ajudou o Sam Raimi a fazer um filme bem mais baratinho. E quanto mais o John Carpenter colocava o espectador na pele do personagem sob seu ponto de vista, mais você se sentia ameaçado por esse assassino. E essa sensação de proximidade é um legado que até hoje é visto no gênero. Halloween custou 300 mil dólares e acho que mais 20 mil que foi para o bolso do Donald Pleasence e rendeu só nos Estados Unidos 47 milhões de dólares. Na bilheteria do mundo, ele chegou a 70 milhões. Ele virou uma mania mundial maior do que qualquer um pudesse imaginar no começo. Nem o Yablan, nem o Carpenter, nem a Hill, ninguém imaginava aquilo enquanto embarcavam nessa loucura com matador de babás em meio a um Halloween. O filme praticamente moldou o slasher como a gente conhece hoje. E os grandes estúdios de Hollywood logo viram esse apelo e começaram a apostar em um monte de cópias e versões. Mas não se engane, só Halloween é o único e só o Halloween mudou completamente a história do cinema. Tem um texto mais completo sobre Halloween no Cinema Aqui, a gente vai colocar o link aqui na descrição. Então dê o like aqui no vídeo, compartilha, assine o canal e semana que vem a gente volta com mais filmes e mais especial do Halloween aqui no Cinema Aqui.